Você me avisa, Nara. Olá, pessoal. Boa tarde, eu sou Elizabeth Monteiro e hoje nós vamos fazer essa oficina falando do nosso sistema Atena, que é o nosso catálogo para fazer as buscas no nosso acervo físico aqui da biblioteca, do nosso acervo de toda a rede e do nosso acervo no meio digital, daquele conteúdo que tem disponibilizado das bases de dados, dos artigos, dos e-books, e hoje nós vamos aprender como é que mexe nesse sistema. Antes de nós iniciarmos, eu vou passar aqui algumas informações sobre o catálogo, como nós fazemos as estratégias de busca, como que nós podemos utilizar o catálogo com palavras, com autor, com título. Então, essa é a nossa interface inicial do nosso catálogo Atenas. Mudou um pouco para quem estava acostumado com aquela interface anterior, mudou, mas aquela lógica que nós já estávamos acostumados continua a mesma. Então, aqui, quando nós estamos pensando em fazer essas buscas dos nossos catálogos, nós vamos sempre pensar em algumas coisas para nós iniciarmos, para nós irmos até a interface e poder fazer essa busca. Então, o primeiro passo é nós identificarmos o que nós precisamos. Nós estamos com um título de livro ou um título de um artigo, por exemplo, então nós vamos pegar esse título e vamos colocar lá para a gente buscar. Mas se nós tivermos também o nome do autor ou o nome dos autores, nós também podemos utilizar para fazer essa pesquisa. Mas se nós não temos nenhum título e nenhum autor definido, mas nós queremos saber o que tem disponibilizado para nós sobre determinados assuntos, nós vamos pensar nos assuntos, naquelas palavras relacionadas ao assunto e também vamos pesquisar. Então, nós podemos pesquisar com o título, o autor e os assuntos daquele material. E aí nós vamos levar em consideração alguns fatores. E aqui nós trazemos esses três principais para nós começarmos. Então, primeiro nós estamos pesquisando que tipo de material. Nós estamos pesquisando um livro, nós temos um título do livro, nós temos os autores de um livro, ou nós precisamos de um artigo, nós temos o título ou o autor daquele artigo. Ou nós vamos pensar o que nós vamos querer. Se nós queremos um livro, nós vamos pesquisar por tipo de biblioteca. Por biblioteca. Porque no nosso catálogo nós conseguimos ver o que nós temos no acervo físico da nossa biblioteca de Marília e no acervo físico também das outras bibliotecas da rede. Então, se nós precisamos de um material que está aqui na biblioteca de Marília, nós vamos selecionar a Biblioteca de Marília, por exemplo. E quando nós estamos falando de período de abrangência, porque muitas vezes nós queremos um período específico, estamos pesquisando um assunto e nós queremos, por exemplo, os materiais que foram publicados nos últimos 5 anos, ou quando nós estamos pesquisando um título de livro, nós queremos uma edição de determinada data. Então, nós também podemos considerar esses elementos para fazermos a busca. Também, quando nós estamos falando do assunto do material, do assunto do conteúdo que nós queremos, nós também vamos estabelecer as palavras-chave, que são aquelas palavras que vão representar o assunto do material, o assunto que nós estamos pesquisando. Então, nós temos uma palavra e nós também podemos considerar os sinônimos daquela palavra e as traduções daquela palavra. As palavras-chave, elas podem ser combinadas para formar uma expressão ou uma estratégia de busca. Então, nós podemos combinar diferentes termos, diferentes palavras-chave para poder buscar o que tem disponível sobre aquela determinada palavra, aquela determinada expressão. Aqui nós trazemos os operadores booleanos. Os operadores booleanos, eles são utilizados basicamente em todos os catálogos, em todas as bases que nós vamos pesquisar, que tem uma lógica, pensando ali quando nós estamos falando dessas estratégias de busca, quando nós estamos falando em reunir termos, reunir título com autor, reunir autor com um assunto, com uma palavra-chave, para nós pensarmos nessa junção ou exclusão de termos para nós recuperarmos, para nós termos um resultado mais próximo daquilo que nós estamos precisando, que nós estamos buscando. Então, nós temos esses três operadores, que é o AND, o OR e o NOT. Quando nós estamos falando desses operadores e vamos utilizar o AND, que é esse primeiro aqui, nós estamos pensando que nós vamos fazer
junção de dois termos. Então, nós estamos juntando dois termos e, a partir daí, nós estamos restringindo a nossa pesquisa. Nós estamos juntando os dois termos para que o sistema entenda que nós estamos pesquisando aqueles dois termos juntos. Então, ele vai trazer conjuntos de documentos que possuam todos os termos que nós estamos utilizando. Quando nós estamos utilizando o OR, nós estamos mostrando para o sistema que nós vamos pesquisar palavras ou sinônimos, aquelas palavras sinônimos, e elas podem aparecer tanto uma quanto a outra. Então, nós estamos ampliando os nossos resultados de busca. Então, nós estamos mostrando para o sistema que nós podemos utilizar, que nós vamos utilizar e que os resultados serão com qualquer uma daquelas duas palavras. Então, ele é útil para a gente buscar sinônimos, grafias diferentes, termos relacionados, enfim. Então, nós estamos trazendo uma palavra ou outra. E quando nós estamos usando o NOT ou o EndNOT, tem sistemas que utilizam EndNOT, não apenas NOT, nós estamos falando que estamos restringindo um assunto. Então, nós estamos fazendo uma busca e dentro daquela busca nós sabemos que não queremos determinado tipo de assunto. Então, nós restringimos esse assunto. Nós utilizamos o EndNOT porque nós estamos excluindo aquela palavra ou aquela expressão que nós escrevemos ali no EndNOT. Então, nós temos os três operadores booleanos. End é uma palavra junto com a outra, o OR é uma palavra ou a outra, e o NOT nós estamos excluindo. Nós vamos ver bem isso na hora que nós começarmos as estratégias de busca. E aí, outros conectores. As bases, assim como o nosso catálogo, nessas bases é possível utilizar outros conectores para nós melhorarmos ali a nossa estratégia de busca. Então, nós, por exemplo, nós poderemos utilizar as aspas, que são utilizadas quando nós temos expressões. Em vez de nós termos uma palavra só, por exemplo, aprendizagem, nós temos um termo, distúrbio da aprendizagem. Então, nós colocamos entre aspas para o sistema entender que nós queremos aquela expressão. Porque se nós colocarmos só o distúrbio de aprendizagem sem aspas, ele vai trazer esses termos separados. Com aspas, ele traz esses termos juntos, ele vai trazer a expressão distúrbio de aprendizagem. No nosso exemplo, como educação física, formação de professores, então sempre quando nós tivermos mais de uma palavra, nós vamos usar as aspas para o sistema entender que é uma expressão e não palavras separadas. Nós podemos utilizar também o ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação ele é utilizado para substituir um caractere, por exemplo, quando nós não temos certeza da grafia daquela palavra. Por exemplo, do Vygotsky, que nós substituímos ali uma outra palavra para o sistema entender que qualquer uma outra palavra que esteja substituindo esse ponto de interrogação, ele vai trazer para os nossos resultados de busca. Nós temos ali o asterisco e o cifrão, que é para substituir os sufixos. Então, por exemplo, nós vamos usar a palavra informação. Em vez de nós escrevermos informação, nós podemos colocar o informa, usar aqui o asterisco, porque aí ele vai recuperar informação, information, informática, informação. Então, nós estamos mostrando para o sistema que no lugar do asterisco ou do cifrão, ele vai trazer todas as palavras que tem aquele sufixo, que tenha sufixo depois do radical, que é o informa. E quando nós estamos usando aqui o entre parênteses, é para estabelecer uma ordem na busca, quando nós estamos utilizando mais de um operador. Então, no nosso exemplo aqui, nós estamos montando a nossa estratégia de busca usando um termo ou uma palavra-chave ou um descritor, que é Brasil, juntando o nosso operador booleano, o AND, vou pôr aqui para a gente ver, e colocando ali a nossa ordem de busca, entre parênteses, biblioteca municipal or biblioteca pública. O que nós estamos mostrando para o sistema? Que nós queremos essas palavras. O Brasil, junto com biblioteca municipal ou biblioteca pública. Lembrando que nós estamos usando biblioteca municipal e biblioteca pública com aspas para mostrar para o sistema que nós estamos buscando a expressão e não as palavras
soltas, as palavras separadas. Estamos usando o OR para mostrar para o sistema que pode ser biblioteca municipal ou biblioteca pública, e colocando aqui, então, entre parênteses, para ver essa nossa ordem da pesquisa. E aí, alguns exemplos, quando nós estamos falando das estratégias de busca ou do que nós estamos utilizando para poder buscar no nosso catálogo. Então, aqui tem uma temática que nós estamos pesquisando, que nós precisamos de material que atenda esse assunto que nós estamos querendo. Por exemplo, estratégia para aumentar a motivação dos alunos no ensino superior. Uma temática. Dentro dessa temática, nós podemos ter desde um título específico, então eu já sei o livro ou o título do artigo que eu preciso, então eu já tenho o meu título, então eu posso utilizar esse título, coloco lá, o sistema vai me trazer exatamente aquele conteúdo que eu preciso. Vai mostrar se tem ou não disponível no nosso acervo. Ou eu tenho o nome do autor, então eu vou lá buscar pelo nome do autor ou pelo nome dos autores. No caso do nosso exemplo, são 3 autores. Então, se eu juntar 2 autores, eu já estou mostrando para o sistema que eu quero o conteúdo daqueles 2 autores, ele vai me trazer o que tem disponibilizado daqueles autores. Então, nós podemos começar assim, se nós tivermos o título ou os autores daquele material que nós precisamos. Mas, se nós não tivermos um título ou nós não tivermos autores específicos, mas nós temos ali o assunto, nós temos a nossa temática, que é essa estratégia da motivação dos alunos, então, a partir dali, nós vamos tirar essas palavras-chave ou expressões para nós utilizarmos no catálogo. Então, dentro dessa temática, nós temos essas palavras. Então, eu vou pesquisar, por exemplo, por motivação, outra palavra, alunos, outra palavra, ensino superior, e a outra palavra, universidade. Com essas palavras que vão representar a temática que eu estou pesquisando, nós podemos utilizar para fazer a busca no catálogo todas essas palavras ou algumas dessas palavras. Tudo vai depender dos resultados que nós estamos tendo na hora de fazer a busca. E pode acontecer de nós colocarmos as palavras, todas as palavras, e não recuperarmos nenhum tipo de material. Então, nós conseguimos montar as estratégias com 2 palavras, com 3 palavras, e vamos ali montando para ver o que o sistema traz para a gente. Lembrando que quando nós estamos pesquisando no título, então, quando nós colocamos muitas palavras no título para buscar, mais restrito vai ficar, porque todas essas palavras teriam que aparecer no título. Mas, se nós pesquisarmos, por exemplo, no assunto, essas palavras vão aparecer no assunto do documento, pode ser que amplie o nosso resultado de busca. Então, nós vamos montando as estratégias e vamos tentando no nosso catálogo para ver a quantidade de material que é recuperado. E se nós tivermos ali, com essas 4 palavras, as nossas estratégias de busca? Então, aqui nós já estamos vendo quais estratégias nós podemos utilizar. No nosso primeiro exemplo, nós temos todas as palavras ali, pensando na motivação, o end que o próprio sistema vai trazer, junto com uma outra palavra que é o aluno, alunos, com o end do sistema e a nossa expressão, ensino superior ou universidade. Então, nós podemos montar uma estratégia de busca com todas essas palavras, usando o end entre elas, e lembrando que quando nós estamos utilizando sinônimos ou quando nós estamos utilizando palavras que pode ser uma coisa ou outra, nós vamos utilizar o OR. Então, nós montamos uma estratégia dentro do parênteses para mostrar que isso daqui é uma expressão que nós estamos usando esse ou esse. Nós também podemos utilizar os mesmos termos com as suas traduções, com os seus termos em inglês, por exemplo. Então, nós vamos usar as mesmas palavras, mas com os termos em inglês. Então, motivation, students e higher education university. Nós podemos utilizar todas as palavras juntas. Então, por exemplo, motivação or motivation, junto com
alunos or students, nós vamos ver tudo isso na hora de montar as estratégias de busca. Então, com essas palavras aqui, o que eu estou mostrando para o sistema? Que eu quero material que venha com essas palavras em português, ou também que tenha o material no idioma inglês, por exemplo, com essas palavras. Então, nós estamos montando as nossas estratégias de busca com os termos, com as palavras-chave que nós tiramos ali da nossa temática de pesquisa. E aí, então, aqui eu vou entrar no catálogo para nós vermos como é que funciona essas estratégias, como é que funciona a busca no catálogo. Então, só um minutinho. Então, essa aqui é a nossa interface do catálogo, aquela que eu mostrei logo no início. Então, o nosso catálogo, como eu disse, é o nosso catálogo ali da busca integrada de todas as bibliotecas da Unesp. Então, nós fazemos a busca em todas as bibliotecas, ou nós podemos selecionar a nossa biblioteca de Marília e fazer a busca ali apenas na biblioteca de Marília. Então, nosso catálogo inicial, nós podemos montar a nossa estratégia nessa linha, montaríamos todas as nossas estratégias aqui, ou colocaremos o título do material aqui. O que é interessante nós fazermos? Como o nosso sistema ele tem uma busca avançada, essa busca avançada, ele dá linhas que nós podemos utilizar para as nossas expressões, para os nossos termos, é sempre interessante, é sempre recomendável utilizar aqui, porque se nós não temos muita familiaridade para montar uma estratégia grande, nós podemos utilizar um termo em cada linha, para ficar até mais fácil para nós na hora de pesquisarmos, na hora de montarmos a nossa estratégia. Então, para cada linha, para cada campo, nós podemos utilizar um termo ou uma expressão. Aqui também é possível adicionar. Então, se nós temos 3 palavras, 3 termos, né, 3 expressões, nós podemos adicionar as linhas para nós montarmos. O que o sistema permite aqui? Que nós possamos fazer a busca pelo título. Então, nós temos um título e queremos saber se está disponível ou se tem no nosso acervo. Eu vou colocar o título do material que nós precisamos. Ou eu tenho o autor daquele documento, eu tenho um autor e eu quero saber o que tem disponível daquele autor. Eu vou colocar o nome do autor. Ou eu tenho um assunto, então eu tenho aquelas palavras lá dentro do assunto do que eu quero, eu vou buscar tudo que tem relacionado com aquele assunto. Ou nós podemos deixar também em qualquer campo, o sistema ele vai buscar em todo o campo que tiver disponível ali. Então, nós podemos ir montando a nossa estratégia de busca e vendo os resultados e alterando o local onde será feita essa busca. Contém, então, se nós temos um termo exato, se aquele título, por exemplo, começa com aquelas palavras que eu estou utilizando, ou se contém aquelas palavras dentro do título, então nós conseguimos buscar por aqui também. Se nós estivermos pesquisando, por exemplo, por assunto, é interessante nós deixarmos em todo o acervo, porque ele vai buscar os recursos digitais, os artigos que estão disponíveis no meio digital, os e-books, e aí nós conseguimos aqui em todo o acervo. Se nós quisermos um material que esteja disponível aqui, um acervo físico da Biblioteca de Marília, nós vamos no Busca por Biblioteca, ele vai aparecer aqui e nós vamos selecionar a nossa biblioteca, Faculdade de Filosofia. Então, tudo que nós fizermos de estratégia de busca, nós vamos recuperar o material que tem no nosso acervo físico aqui em Marília. Então, como nós vamos ver de uma forma geral para ver o que tem de recursos, eu vou deixar em todo o acervo. Então, nós vamos ver aqui o que tem em todo o acervo. Lembra que eu falei ali que a gente pode selecionar desde o título, do autor, nós podemos falar por biblioteca, nós também podemos ver por tipo de material. Aqui, se eu quero qualquer material que estiver disponível, se eu quiser apenas o que tem de artigos, de áudios, de dados, ou eu quero teses de dissertações, eu quero livros, enfim, nós podemos restringir aqui para delimitar a nossa busca. Se eu quero saber o que tem de todo tipo de material, eu deixo em todos os itens. Lembrando ali do período de abrangência, se eu quero específico o que tem nos últimos anos, eu posso ir selecionando
aqui períodos. Mas aqui nós vamos começar com uma busca básica, só para nós vermos como é que é. Então, se eu tenho o título do material, por exemplo, que foi nosso primeiro exemplo na nossa estratégia de busca. Então, se eu tenho o título, eu sei exatamente o que eu preciso, eu vou colocar ali no título e vou digitar o título que eu preciso. Peguei um aqui só para nós vermos como é que é. Tenho o título e tenho aqui colocar o título que nós precisamos. Digitei, vou em busca. O sistema vai fazer a busca e vai recuperar aquele título que eu preciso. Então, ele mostrou aqui o título do artigo. Ele mostra as informações do artigo, os autores do artigo e se está disponível online para nós podermos ler esse material aqui mesmo, onde nós estivermos. Então, ele mostra as informações do material, com os assuntos, o título, o autor, o resumo, e nós podemos pegar ali o material online. Mas, se nós tivermos, por exemplo, apenas o nome do autor, eu não tenho exatamente o título, mas eu tenho o nome dos autores. Então, eu vou limpar aqui e vou colocar o autor. Então, eu posso digitar o nome dos autores. Então, por exemplo, um dos autores é Costa, e o próprio sistema traz os operadores booleanos aqui. Então, eu estou juntando Costa junto com o outro autor, Alvelos. São os dois autores, por exemplo, que eu tenho. Então, eu vou em buscar. Então, o sistema vai trazer todo o material que nós temos relacionados a esses dois autores. Então, artigo são todos artigos, capítulo de livro. Então, o sistema trouxe para nós o que tem. O que já está disponível online, o sistema vai mostrando para a gente que é possível pegar, recuperar esse material, fazer a leitura desse material, porque ele está disponibilizado online. Se eu clicar aqui, ele vai me dar as informações e por onde eu consigo recuperar ali para fazer a leitura, por exemplo, do material. Então, ver online. Se for um material que é pago, que a Unesp paga para ter acesso, nós vamos ter aqui as informações, e aí lembrando que nós precisamos ter o VPN ali configurado no nosso computador para nós termos acesso. Se estivermos no computador da própria faculdade, nós vamos utilizar ali direto, não precisa do VPN. Ok? Então, voltar aqui. Então, nós fizemos a busca por título, coloquei o título. Nós fizemos a busca por autor, coloquei o nome do autor. E se nós precisarmos agora do assunto? Eu não tenho nenhum título, eu não tenho nenhum autor, mas eu tenho ali minha temática e já peguei aquelas palavras ou expressões para eu fazer a minha busca. Então, eu vou começar a minha estratégia de busca. Eu vou utilizar aqueles termos para poder recuperar o material que tem disponível ali no acervo. Então, eu posso começar pesquisando aquelas palavras no título, por exemplo, ou no assunto, ou em qualquer campo, porque eu estou iniciando para ver quantidade de material que o sistema vai me retornar. Então, eu vou começar aqui em qualquer campo. Então, ele vai pesquisar no título, no resumo, nas palavras-chave, às vezes não, lá nos títulos dos periódicos. Então, onde estiver disponível aquela palavra. Eu vou começar por aqui para a gente ver como é que funciona. Então, das minhas palavras, eu tirei motivação, alunos, ensino superior ou universidades, ali os nossos 3 termos. Então, eu vou colocar a motivação no primeiro campo, e o próprio sistema está com o operador booleano, essa palavra junto com alunos. Nossa primeira estratégia de busca. Eu tenho mais uma palavra que é o ensino superior, então eu vou adicionar um outro campo. Então, o próprio sistema está colocando o E. Lembrando que, como é uma expressão, eu vou colocar entre aspas. Então, ensino superior. Nossa primeira estratégia com esses 3 termos. E vou em buscar para ver o que o sistema recupera. Ele recuperou 2000
842 resultados. Lembrando que nós estamos pesquisando em todo o acervo de todas as bibliotecas, inclusive aquilo que tem de forma digital, no meio digital, sendo artigos e e-books. Então, ele vai trazer aqui para mim artigos, dissertações, TCCs, livros, enfim, todo o material. Cada página vai trazer aqui 10, eu vou para a página seguinte e assim sucessivamente, vou mostrando todos os resultados conforme eu vou navegando entre as páginas. O que tem disponível online, desde artigos, de e-books, daquelas teses e dissertações, é a mesma coisa. Ele vai dar aqui o link e falando que está disponível online. Ok? Então, está aqui o material. Se nós precisarmos pegar o material que está no acervo, se nós formos pesquisar um título de livro que está no nosso acervo, nós vamos pegar o número de chamadas. Já já nós vamos ver isso também. Então, aqui para a gente ver o que tem disponível. Vou voltar ali para uma segunda estratégia de busca. Eu usei as 3 estratégias de busca em qualquer campo. Mas, como apareceram mais de 2.000 resultados, eu vou restringir um pouco. Então, eu quero ali a palavra no título, porque ele vai pegar aquelas palavras. Então, por exemplo, motivação e alunos eu quero no título, e ensino superior pode ser em qualquer campo. Posso fazer isso daí também. Uma palavra no título, a outra palavra em assunto, a outra palavra em qualquer campo. Eu vou montando ali as estratégias nos campos para ver o que eu recupero. Então, 2 palavras no título e uma pode ser em qualquer campo para ver o que ele vai me trazer. Então, lembrando que ele vai restringir, porque eu coloquei no título e não em qualquer campo. Então, ele apareceu aqui nos nossos resultados, apareceram 16 resultados. Então, eu restringi. Então, tá aqui a mesma coisa, dissertação, artigo, artigo. Para passar para a próxima página é a mesma coisa. Vou navegando aqui. Então, a maioria é artigo. Vou voltar aqui. Quando é tese ou dissertação, nós temos aqui o número de chamada. Já nós vamos pegar ali. Então, nós montamos as nossas 2 estratégias de busca. Como nós fizemos aqui, no título, e em qualquer campo, nós tivemos apenas 16 resultados, lembra que nós podemos utilizar o que tem em inglês, por exemplo, ou os termos sinônimos, né, ou as palavras ali que são semelhantes. Então, para eu montar, eu posso usar, como eu usei cada termo em uma linha, montando a minha estratégia com então eu estou usando o operador booleano e eu estou juntando todos os termos. Então, como eu estou montando aqui com todos os termos, o que eu estou mostrando para o sistema? Vou começar de novo aqui. Eu vou mostrar ali para o sistema que eu quero palavras que são sinônimos ou palavras que são traduções. Eu vou montar a mesma estratégia de busca utilizando cada um em uma linha. Por exemplo, aqui nós colocamos motivação. Lembra do operador booleano OR, que é uma palavra ou outra? Se nós usarmos na mesma linha, nós vamos usar o operador booleano com letra maiúscula para o sistema entender que é o operador booleano e vou escrever a palavra, tradução ali, por exemplo, para o idioma inglês, ou um sinônimo. Então, eu estou mostrando para o sistema que pode ser motivação ou motivation. O próprio sistema está colocando. Eu estou juntando com a minha outra palavra, que é aluno ou alunos. E estou mostrando para o sistema que pode ser a palavra em inglês, por exemplo, students. Então, pode ser, or. Mostrando para o sistema que é uma palavra ou outra. Então, tanto faz se ele me trouxer com aluno ou students. E eu tenho uma terceira palavra, então eu vou adicionar um campo. Operador booleano então o sistema já está ali falando que é aqui, junto com aqui, e mais a minha outra expressão. Por exemplo, lembrando que é entre aspas ensino superior. Desculpa. Aqui. Então, vou fazer a minha estratégia de busca aumentando aqui com o operador booleano OR, mostrando para o sistema que eu estou utilizando mais uma palavra
ou sinônimo ou a tradução. Em qualquer campo, eu tinha colocado no título aqui também no título. Vamos ver o que o sistema traz para a gente. Daqueles 16 resultados, ele aumentou para 46, porque ele está trazendo mais conteúdo daquilo que nós estamos pesquisando. Lembrando que aqui nós vamos navegando entre as páginas, a maioria deles artigo, ok? Então, isso daqui é uma estratégia de busca com as palavras. Se eu voltar, então eu vou voltar aqui, montar uma outra estratégia. Vou aqui em limpar para montar uma outra estratégia. Então, por exemplo, se eu tiver, vou mudar agora as palavras, porque nós já vimos os resultados que nós temos. Se eu tiver outras palavras, eu vou utilizar as outras palavras, no título, no assunto, ou, por exemplo, o nome do autor. Se eu tiver aqui uma segunda estratégia, uma segunda palavra-chave que eu tenha, como é que eu vou fazer? A mesma coisa. Se for uma palavra só, uma palavra em cada linha, adicionando quantas linhas forem necessárias, se eu tiver mais de um, ok? Se eu tiver várias, eu posso ir utilizando aqui. Ou por exemplo, que eu tinha 3 palavras. Mas aí vai depender muito de quantas palavras e quantas estratégias eu vou utilizar. Então, voltando aqui. Vou fazer uma outra busca. Por exemplo, eu estou pesquisando sobre deficiência da aprendizagem. Lembrando que se nós temos uma expressão com mais de uma palavra, nós vamos usar entre aspas. Então, deficiência da aprendizagem. Se eu tiver só esse termo, eu posso pesquisar? Posso também. Veja o que tenho de deficiência da aprendizagem ali no título. Posso usar só uma palavra, vou utilizar ali e vou buscar. Deficiência da aprendizagem. Um termo é isso mesmo. Então, coloquei ali no título, ele trouxe o que eu tenho ali relacionado à deficiência da aprendizagem. Se eu colocar ali em qualquer campo, porque como eu tive um resultado, eu coloco em qualquer campo, eu estou aumentando as minhas chances de ter uma recuperação com mais conteúdo. Então, foram para 3 resultados. Ok? Se eu quiser usar as palavras, a mesma deficiência de aprendizagem, em vez de usar como um termo, eu usar uma estratégia assim, eu coloco a deficiência e a aprendizagem, não mais como uma expressão, mas como palavras dentro do sistema. Eu posso? Posso também. Por exemplo, no título e aprendizagem que também tenha no título. É mais uma estratégia de busca. Então, o sistema me trouxe 151 resultados. Lembrando que a minha estratégia de busca, eu vou montando e vou vendo o tanto de resultado que tem ali no meu catálogo. Eu posso montar quantas estratégias forem necessárias ou quantas estratégias seja possível para eu fazer no sistema para ver o que ele me traz de resultado. A mesma coisa, então eu juntei aquelas 2 palavras não mais como uma expressão, mas como palavras soltas. Então, ele me trouxe 151 resultados. A mesma coisa, artigos, livros, trabalhos de conclusão de curso, por exemplo. E se agora eu quero saber de todo esse material, o que tem disponível, por exemplo, lá na biblioteca ou só na biblioteca de Marília? Como é que eu vou fazer essa busca? É a mesma coisa. Eu posso voltar ali nos meus critérios de busca, deficiência e aprendizagem, eu vou buscar para ver se tem algum material na nossa biblioteca, no acervo físico. Busca por biblioteca. Vou pegar aqui a nossa faculdade. Então, quando eu faço isso, ele está buscando só aqui no nosso acervo. E vou em busca. Ele trouxe 4 resultados. TCC, uma tese de livre docência, dissertação. Recuperei o que eu tenho aqui no nosso acervo físico
e eu preciso pegar o número de chamada para ir até o acervo e pegar esse material na estante. O que eu preciso anotar ali de informação? Nessa primeira página, ele já traz aqui o número de chamada. Então, nós vamos pegar esse número aqui, desde o 371.1 até esse número do TCC. Sempre é recomendável pegar esses 3 blocos de números, porque, principalmente se for livro, pode acontecer de chegar da estante e os 2 primeiros blocos de numeração, ali daqueles números da classificação, serem próximos ou serem bem parecidos com outros materiais. E para distinguir um material do outro, nós vamos pegar esse terceiro, que na maioria das vezes é tombo, e quando é tese e dissertação, é o número deles aqui escrito tese ou TCC. Ok? E aqui é todo esse material. Ok? Eu vou aumentar um pouquinho aqui para eu mostrar outras coisas. Em vez, é a mesma estratégia, busca por biblioteca Marília, mas eu vou aumentar aqui, eu vou colocar em qualquer campo para nós termos mais resultados, para nós vermos as diferenças. O sistema vai buscar, trouxe 47 resultados, então tese, TCC, a maioria trabalhos de curso, vamos voltar aqui, e vamos navegando pelas páginas ali do nosso acervo. Se nós formos navegando, nós vamos achando outros materiais. Então, eu queria achar aqui um livro para vocês verem a diferença. Livro e dissertação. Então, quando nós temos uma dissertação, uma tese ou um TCC, nós vamos pegar esse número aqui das informações. Quando nós temos um livro, ele não vai estar aqui escrito tese, não vai estar escrito TCC, ele vai estar o número do tombo. Então, nós vamos pegar esse número todo aqui para nós irmos até a estante para pegar esse material. Nesse mesmo resultado, aqui nós temos do lado direito esses filtros, que por aqui a gente já consegue delimitar. Ele vai me mostrar ali o que tem de disponível, o assunto principal do material, aqui criador, os nomes dos autores, e aqui o tipo de recurso. De todo o resultado, vieram todos esses resultados, mas eu quero saber só o que tem de livro, por exemplo, tem 11, se eu selecionar aqui e vou em aplicar filtro, desses 47 resultados, ele vai me mostrar só o que tem de livro. Então, eu aplico o filtro, ele traz os 11 resultados, ok? Ele vai mostrar só o que tem de livro. Tá mostrando ali, ok? Se na hora que nós fizermos isso, aparecer, nós estamos ali no nosso catálogo da nossa biblioteca de Marília. Então, vai estar ali Marília. Mas se acontecer de aparecer material e aqui não estiver escrito Marília, estiver escrito o nome ali de uma outra faculdade, nós podemos clicar aqui, porque o sistema está mostrando para a gente que tem aquele material em Marília, mas também tem em outra biblioteca. Então, quando nós entramos ali, nós vemos o que tem ali, que está em Araraquara, mas nós vamos pegar o número que tem em Marília. Ok? Então, voltando aqui, vi o material e está escrito, estou no acervo de Marília, mas apareceu Bauru e outras localizações. Eu vou clicar aqui, ele vai mostrar para mim que tem em Bauru, Rio Claro, mas também tem em Marília. Então, vou pegar o número de chamada de Marília para poder ir lá no acervo. Fiz esse filtro, aqui também tem outros filtros, mostrando por biblioteca, por idioma, a mesma coisa. E aí, se eu quiser voltar, eu volto lá nos meus critérios de busca, posso limpar e começar tudo de novo, ou ir mudando aqui. Aí, eu quero agora a palavra no assunto, se eu mudar aqui, a mesma palavra, ele vai ser recuperado só essas palavras no assunto. Dou uma busca, 17 resultados. Lembrando que eu estou no acervo de Marília. Então, tudo que tem daquela palavra no assunto, no acervo de Marília. Se eu quiser ver em todo o acervo, eu saio daqui da biblioteca de Marília, vou em todo o acervo,
Faço a mesma estratégia no assunto, mas em todo o acervo. Dou uma busca, ele vai pegar todos os recursos, 132 recursos. Ok? Então, essas são as principais estratégias, os principais recursos e as principais formas de nós buscarmos no nosso catálogo. O importante é sempre nós pensarmos e montar essas estratégias, ver que tem estratégias e campos diferentes, que nós podemos utilizar um termo em cada campo, nós podemos utilizar expressões e nós podemos buscar desde o título, desde assunto, em todos os campos ou pelo nome do autor. Vou voltar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu sair daqui, nós temos as informações também ali disponível na nossa página e nós temos também aqui os contatos da biblioteca para vocês poderem entrar. Ok? Então, agora podemos encerrar a gravação para poder tirarmos as dúvidas.